O desespero bateu tão forte no coração daquele homem que agora ele tem medo. Medo porque ele vê que você pode tocar a vida muito bem sem a presença dele. E pelo desespero bater forte no coração dele, ele vai querer chegar até você pedindo uma nova chance. Vai querer pedir uma nova oportunidade. E ele vai te prometer muitas coisas. E no fundo dos olhos dele você vai ver um arrependimento. Você vai ver um desejo de tentar reconstruir o lar do seu lado. O Senhor vai te dar uma oportunidade de reconstruir o casamento, sim, do lado da pessoa amada. Mas se você não quiser, por causa das traições, feridas e agressões, o Senhor vai respeitar a sua escolha. E vai deixar você tocar a vida do jeito que você entender melhor, de acordo com a vontade divina. Deus não vai deixar mais você sofrer na mão dessa pessoa. Ele me colocou aqui para dizer ao teu coração, pode descansar. Porque quem vai correr atrás agora é quem te descartou. Quem vai se desesperar agora é quem te humilhou. Quem vai passar pela moenda, pelo vale, é quem te julgou para escanteio. E assim te diz o Senhor, eu tomei você em minhas mãos e retirei você dessa humilhação, para colocar você no lugar da exaltação, porque eu vi o teu choro, colhi as suas lágrimas com prantos desesperados que você fez, e resolvi bater o martelo e julgar a tua causa, e é causa favorável, é ganho de causa, e quem decreta a sua vitória é os céus, e ninguém pode revogar. Ninguém vai revogar e vai tirar essa bênção que eu já vejo o Senhor te dando. E é algo a mais do que você pediu. Quando chegar essa bênção, você vai ver que é melhor do que o que você tinha e do que o que você pediu em oração. E alguém que não consegue nem mais peticionar, orando, buscando, o Senhor manda te dizer, essa campanha vai te dar 100 vezes mais, muito mais, do que você pensa, imagina ou idealiza. Tem uma ovelha aqui que não consegue sonhar porque frustraram os teus sonhos, mas o Senhor te diz, é tempo de sonhar, porque sonhador, na presença de Deus, aleluia, realiza sonhos e vence na vida. E quem tentou entulhar os teus poços, os teus sonhos, os teus projetos, vai sair do caminho vendo você vencer e o Senhor te honrando. E ninguém vai ser capaz de impedir. Se você recebe essa profecia, se você crê, confirma com amém. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal do YouTube, clicando no sino, ativando todas as notificações. Isso, só se inscrever aqui embaixo. Ovelha, o desespero bateu no coração dele, tá? Enquanto eu orava ao Senhor nessa madrugada, o Senhor falava para mim, um homem desesperado vai entrar em contato. E você vai se assustar, sabe por quê? Porque isso não é comum. É algo que será atípico, incomum. E alguém aqui não está nem acreditando porque sabe como o coração dele é duro. Mas o Senhor quebranta corações. E de tanto você orar, o anjo bateu na porta daquele coração dizendo para ele mudar. E quem não muda pelo amor pode conhecer a dor, e pela dor é mais ruim, é mais doloroso. Mais ruim não, é doloroso, é muito mais doloroso. E o Senhor manda você se acalmar nesse momento, sabe por quê? Porque não vai ser com o coração agitado que você vai receber a promessa, vai ser com o coração tranquilo. Por isso descansa nessa campanha, viva o 100 por 1, viva o Rehobote, para chegar 100 vezes mais bênção na sua vida. Alguém estava buscando por uma pessoa específica, e o Senhor está falando, você quer ele ou você quer o meu, o que eu escolhi, o que eu preparei, que é 100 vezes mais melhor? É o 100 por 1. Então confia. Sabe por que não deu certo aquela relação? Sabe por que não deu certo aquela viagem, aquele projeto? Porque não era o melhor para a tua vida. O melhor para a tua vida já foi designado e já recebeu a ordem para caminhar ao teu encontro. Mas se você sair desse caminho, você vai se desencontrar com a bênção. Por isso, minha filha, não se preocupa, porque tem um homem desesperado com medo de te perder. E ele vai pedir uma chance para você. Alguém vai implorar pelo teu amor, pelo teu carinho, pela sua presença. Mas alguém que busca por esse homem
não vai querer mais, porque Deus mudou o teu raciocínio, a tua mente. A Bíblia diz que o Deus, com letra minúscula desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Só que você é uma pessoa de fé, você não é incrédula. Estou certo ou errado? Eu vejo isso nos seus olhos. Quando você estiver frente a frente com essa pessoa que você tanto orou, ovelha, você vai agir diferente. Ah, pastor, não vou, eu amo desesperadamente. Você vai agir diferente. Deus está falando para mim aqui. Você vai agir diferente. Porque você não quer ser mais maltratada, mais agredida. Você não quer ser mais pisada, mais humilhada, traída. Você não quer mais. E saiba, ovelha, que é uma das decisões mais importantes que você precisa tomar. Deus está preparando sim um vaso, um homem, um varão, alguém dele, da parte dele para você. Já está no processo, como você também está. E é na presença do santo, do bendito, do misericordioso, do Senhor dos Exércitos, que haverá esse encontro. Esse encontro é para alegrar você, beneficiar você, abençoar você, e não para te fazer sofrer. Não vai chegar alguém perfeito, vai chegar alguém com o coração quebrantado, humilde, manso, carinhoso, amoroso, que sabe lidar com uma mulher, com alguém de Deus também. E você vai ver que essa pessoa não precisa dizer que é crente para os quatro cantos da terra, porque tem gente que é assim, fala, sou crente, mas se comporta errado, é crente na igreja, é crente na live, mas quando chega em casa e lida contigo, parece que é mais um capeta do que crente, né? Calma, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando dele. Agora eu vou falar da revelação de um varão que está preparado para chegar para você. E eu me refiro agora a uma mulher viúva, sim, uma mulher solteira, que está buscando pelo par perfeito, pela cara metade, está buscando pela outra parte para unir o seu coração. Filha, vai ser uma surpresa tão grande na sua vida, que quando chegar, você vai lembrar do seu pastor. E você vai ver que a melhor coisa foi você ouvir essas campanhas, essas palavras, e Deus às vezes bater na mesma tecla. Você vai lembrar do seu pastor. Porque as profecias ditas aqui acontecem. Mas ele tem que preparar você primeiro, tá? Pastor, mas eu ouço isso há muito tempo. Então deixa ele te preparar. Como é que eu faço? Se quebranta também. Obedece mais. Renuncie mais. Se controle mais, se domine mais. Se equilibre mais. Se pondere mais, se cale mais. Não conte informações da sua vida, nem sonhos, nem projetos para as pessoas. Falando menos e fazendo mais, que vencemos mais rápido e conquistamos mais bênçãos e alcançamos o 100 por 1. Quando Isaac estava no fundo do poço, ele falava, ele postava, ele tuitava, ele botava o feed lá no Insta? Não tinha, pastor. Pois é, se tivesse, ele não faria isso. Porque ele não municiava inimigo com as informações particulares dele. Ele não municiava inimigo. E tem gente que municia o inimigo com informações particulares. Será que você não entendeu que quanto menos se expor, melhor? Pastor, mas eu trabalho com isso, é diferente. Eu me refiro a alguém que acaba se expondo de forma desnecessária e acaba se colocando em perigo, se colocando vulnerável. Calma, filha. Ele vai chegar. Pastor, mas eu não saio de casa, ele vai chegar? Filha, você tem que se arrumar, se vestir, se perfumar. Na presença do Senhor, sim. Mas aonde tiver algum convite para você ir, se você vê que não é um lugar ruim, sim, você deve ir, sim. E não fica tentando pensar, vai chegar aqui, vai chegar acolá. Não, vai chegar na hora certa. E eu vejo a hora certa chegando. Prepara o teu coração, porque alguém vai te pedir uma chance. Uma chance de caminhar contigo. Uma chance de estar ao seu lado. Uma chance de cuidar do seu coração ferido. Uma chance de amar você, porque também quer o seu amor. Alguém pede uma chance para você. Quando essa pessoa estiver na sua vida, ele vai ser tão amável e tão apaixonado que vai ter medo de te perder. Mas não é medo de ciúmes, é medo de perder para a vida. Então ele vai ser protetor e não dominador. Ele vai ser alguém cauteloso, pensando bem nas palavras antes de falar com você, porque sabe que você é uma mulher ferida. Sabe que você
se feriu constantemente por causa de uma relação que consumiu você. Algo que feriu você ao extremo, levando você ao pior momento da sua vida. Ele sabe, ele vai conhecer a tua história. Ele já pensa em como tratar alguém que aqui está. E o Senhor manda falar para você assim: confie nessa profecia, porque o tempo dela acontecer, aleluia, está bem próximo. Podem armar, podem investir contra, podem fazer oração contrária, podem fazer trabalhos contrários, o que for. Nenhum mal, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, nenhuma praga atingirá a sua família. Ovelha, todos os meses nós estamos colocando os nomes no azeite consagrado dos dizimistas na Arca da Aliança. Você acha que o inimigo chega perto no nome que está ali? Eu duvido. Ele fica bem longe. Isso aqui é consagrado, isso aqui é ungido, ovelha, ungido e consagrado. Ele não chega perto, não. Não chega. Quando eu levo isso daqui para um lugar onde eu vou e eu preciso levar para orar, ovelha, eu sinto a presença de Deus. É uma forma de exercer a fé. Alguns não acreditam. Não é problema meu, eu acredito. Porque isso aqui é orado, é ungido, é consagrado. E eu tenho um propósito com Deus aqui. Então, se você tinha medo, não tenha mais, pois se seu nome está aqui, ovelha, você não tem o que temer. Se seu nome está nas orações, você não tem que se preocupar. Se seu nome está na campanha, filha, dá glória que a vitória vai chegar. Mas não é só plantar a semente e fazer o voto, é fazer por onde acontecer. É fazer por onde você chegar lá, onde Deus quer que você esteja. Jacó parece que vai perder o filho, né? Isaac parece que vai viver no fundo do poço, né? Mas isso não é verdade. Porque enquanto Isaac estava no fundo do poço, ninguém via ele, ninguém enxergava ele, ninguém sabia dele, parecia que ele tinha morrido. E a mesma notícia chega para Jacó, porque os irmãos dele vão trazer a túnica, a túnica manchada de sangue, aquela de manga longa, de manga comprida, que é a honra máxima que alguém poderia receber no seio de uma família cristã, no caso uma família hebreia, queria originar a família judia. Ovelha, a honra máxima. Quando a túnica de José é recuperada, eles vão ter que criar algo para dizer para o pai dele que o irmão morreu, o irmão mais novo. Rubem, ovelha. Quando sugeriu jogar José no fundo do poço seco, sombrio e vazio, foi porque ele pensava em salvá-lo. Rubens pensava em fazer isso para poder salvá-lo. Está no versículo 22. Rubem disse isso porque planejava salvá-los dos irmãos e mandá-lo de volta para o pai. Então o que Rubens faz? Sugere jogar no fundo do poço. Os irmãos aceitam, acatam. E ali eles lançam o irmão no fundo do poço. Só que eles vão preparar uma comida. E pelo que indica, Rubens vai estar um pouco afastado, talvez preparando a comida ou comendo longe, porque não queria comunhão com aquelas pessoas ruins, os próprios irmãos de sangue dele. E ali, Rubens ruim, Deus levanta outro, porque o Rubens parece estar ausente, porque ele tinha algo em mente para poder proteger o menino, e talvez ele estivesse orando. Então Judá se levanta e fala: não vamos matá-lo. Enquanto os irmãos comemoravam a derrota de Isaac, de José, Judá, o irmão de José, que amava ele, falou: não, vamos vendê-lo. Olha lá, está vendo aquele pessoal vem de Gileade, os midianitas, os ismaelitas, eles estão indo para o Egito, vamos vendê-lo. Eles têm tirado do poço para vendê-lo. Eles vendem. Imagina a cena, José chorando, gritando de medo, com fome, com sede, cansado, querendo o pai, e gritando: pai, socorro, me ajude, e o pai não responde, porque parecia que o pai estava longe, mas estava muito perto. Rubem, quando volta, olha para o fundo do poço, não vê o irmão e se desespera. E a prova que o Rubem gostava de José é que quando ele vê o irmão, quando vê que o irmão não está mais no poço, ele rasga as vestes e chora. E vira uma confusão toda naquela família. E alguém vai dizer: vamos pegar a túnica de José e vamos matar um cabrito, um animal, e vamos borrá-la com o sangue do animal, e vamos dizer para o nosso pai, para as pessoas, que
encontramos a túnica dele assim. Então foi um animal que acabou com a vida de José. De fato foram animais que tentaram acabar com a vida dele. Porque tem pessoas que mais parecem selvagens do que seres que se dominam e se controlam. Mas Rubem, quando vê aquilo, ele chora. Porque ele olha para o fundo do poço e fala: meu irmão não está lá, onde ele está? Cadê ele? Rasga as vestes em sinal de tristeza. Está na Bíblia. Não estou inventando nada, está tudo na Bíblia. E José não estava ali. E Rubem agora vai ficar cheio de culpa, porque achou que ele tomou uma decisão errada. Deus está falando contigo. Você não tomou uma decisão errada. Mesmo estando tudo ao contrário. Você tomou a decisão certa. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu sei que você tomou a decisão certa. Senão Deus não traria essa mensagem para você. Fique em paz, porque você tomou a decisão certa e alguém precisa ouvir isso. E se é você que precisa ouvir isso, escreva aqui: pastor, eu precisava ouvir que tomei a decisão certa. Você tomou a decisão certa. Essa culpa não é sua. Quem perdeu foi quem não te valorizou. Quem perdeu foi quem não te honrou. Quem perdeu foi quem te traiu, quem foi infiel, quem foi agressivo, quem foi ríspido, quem foi tosco, ignorante, bruto. Tinha uma culpa agora sobre Rubens. E ele vai conviver com isso por um período de tempo. E isso vai machucar ele. Vai tirar a noite de sono dele. E eu sei que essa é a história de alguém aqui, que por muito tempo se sentiu culpado por algo, por uma decisão que tomou, por algo que fez e não sabe se deveria ter feito de outro jeito. Você tomou a decisão certa. Você não é perfeita, você não é perfeito. Deus está contigo, Ele vai refazer esse caos que parece estar, Ele vai refazer tudo e botar no seu devido lugar cada pessoa, cada coisa e cada bênção que foi embora. Deus tem um propósito contigo aqui. Tem coisas que a gente não consegue nesse mundo pelas nossas próprias mãos. Por mais que a gente seja bruto, insista e persista em algo que Deus não quer, chega um momento que não dá certo. E a gente tem que parar, ou senão só vamos perder mais. Só que o Senhor nos dá uma outra oportunidade de fazer dar certo. Buscando pelo mundo espiritual em campanhas, com jejum, oração, voto, oferta. Deus, Ele sempre vai nos dar um caminho que é o certo. No livro de Provérbios, por 2 vezes está escrito: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no seu fim serão caminhos de morte. Provérbios 16, 25 e Provérbios 14, 12. A mesma palavra escrita 2 vezes. Sabe por quê? Não foi erro. Foi para chamar a nossa atenção dobrada sobre os nossos próprios caminhos, as nossas próprias escolhas. Então escolha estar na presença, escolha fazer parte dessa campanha do 100 por 1 do Rehobote, que será uma das melhores decisões da sua vida. Primeiro, que campanha é compromisso. Segundo, que nessa rotina espiritual, 3 vezes por dia, Pai, Filho e Espírito Santo, você está mais conectada com os céus e com isso você tem mais proteção, bênçãos e vitória, e segurança e paz no coração. Então, às vezes faz necessário renúncias da terra para obter bênçãos celestiais. Rubem está chorando. E seu irmão amado e querido não estava mais ali. A Bíblia diz, no versículo 30 e 31, ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está. Jesus. O rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Mais uma vez, a túnica envolvida nessa confusão toda. Parece que tudo começou a se desencadear quando aquele presente que Jacó deu para José chegou até ele. Porque tem gente que recebe algo de Deus, do Pai, e parece que depois daquela bênção tudo começou a dar errado. Foi confusão, foi guerra, foi briga. Alabanda, mas Deus está no controle. A culpa não era da túnica, a túnica era dele. Porque o pai dá a túnica para quem ele quer. E ele queria abençoar José e abençoou. Mas pastor, desencadeou nisso tudo, tanta confusão. Sim, era projeto.
para levar ele para o palácio, para levar ele para governar o Egito. Era projeto. Ninguém sabia até então. É por isso que Deus pede a confiança no momento que você não entende, no momento mais complexo. Ele pede a tua confiança, que é a tua fé, a nossa fé. É em exercício, tá? Não é fé da boca para fora. Por isso, nesse momento, se você não entendeu, eu vou traduzir para você. Confie, mesmo parecendo tudo ao contrário. Confie. Perceba que é um esforço descomunal do pregador, do pastor, para transmitir essa mensagem com excelência, para ver se você se aquieta, para ver se você se acalma. Então respira fundo, solta o ar bem devagar e diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim você vai estar confiando e o melhor vai estar chegando. Deus queria limpar o cenário de José, não entendeu? Como é que José ia chegar no palácio com aqueles irmãos do lado? Então Deus faz ele ficar longe dos irmãos, porque os irmãos eram assassinos de sonhos, sequestradores de projetos. Os irmãos derrotavam o próprio irmão de sangue porque tinham inveja dele. Foram covardes, vis, perversos. Mas Deus está vendo. Ovelha, Deus ele é tão poderoso, tão lindo, tão querido por nós, que um dia Deus vai colocar todos os irmãos na mão de José. Todos. E o sonho dele vai se cumprir. Eu estou trazendo um pouquinho do desfecho da mensagem para acalmar o teu coração. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu já vejo dando certo. Mas você tem que confiar. Enquanto isso, vai plantando semente, porque José, mesmo sendo injustiçado e preso, quando ele tem a oportunidade de no lugar estar, ele vai começar a plantar. Porque ele sabe muito bem da força, do poder da lei da semeadura. José agora vai viver longe do seu pai por muitos anos. Anos. Porque alguns estudiosos dizem que no período de 17 a 30 anos é onde ele vai ser preparado por Deus. Incluindo fundo de poço, casa de Potifar, prisão, esquecimento da prisão. Vai ser um período de provação para ele, que vai recompensar no final. Porque ele desfruta mais no palácio do que ele desfrutou na prisão. Mas a prisão era necessária, porque na prisão ele aprende a lidar com a escassez. Na casa de Potifar ele aprende a ser submisso à autoridade, mesmo sendo injustiçado e caluniado. Na prisão os dons dele afloram, aumentam. Deus estava preparando aquele homem. Na casa de Potifar ele sabe lidar com o alto padrão da sociedade. Na prisão ele lida com o clero, com as pessoas de baixa renda, mais humildes. A classe que ninguém quer, os rejeitados. Então José está sendo preparado a lidar com os altos e baixos da vida. Aleluia! Com os ricos e pobres. Porque quem governar, ovelha, quem lidera, num cargo de tamanho e envergadura, tem que saber lidar com as pessoas. E o princípio basilar é equilíbrio, humildade, amor, razão e emoção junto. Não pode deixar nenhum dos dois sobressair. Porque se você não tiver emoção no seu coração para decidir, você pode se tornar um tirano. Mas se você usar muito a razão, sem usar a emoção, ovelha, se você usar muita razão e não a emoção, o coração, pode virar tirania. Agora, se você usa só o coração, as pessoas vão aproveitar de você. Aí vão montar em cima e vão querer cavalgar em cima de você. E você não é cavalo de ninguém. Então você tem que equilibrar. Mais uma vez, Deus te chamando para o equilíbrio. O Senhor está te chamando aqui para você aprender que sendo equilibrado, você vai longe, mulher. Sendo equilibrado, meu filho, homem de Deus, você vai longe. Se você não equilibra seu veículo na direção, você bate. Se você não equilibra a velocidade, você extrapola, você excede, você causa acidente. Se você está em alta velocidade e perde equilíbrio, você não vai frear quando Deus mandar você parar, quando o sinal fechar. É igual para andar numa moto ou numa bicicleta. Se você subir e ficar parado, você cai, porque não tem equilíbrio. Porque o que leva equilíbrio a um veículo de duas rodas é constante movimento. Mas não é em alta velocidade nem em pouca. É sendo ponderado, razoável. Ovelha, Deus está falando com você aqui que Ele quer te exaltar, mas Ele tem que trabalhar um pouquinho mais para se equilibrar. Sim. As afrontas que vão mostrar se você está preparada para essa fase nova ou não. Que isso, meu pastor?
E Deus tem que mostrar para você mesmo se você está preparado ou não. Sabe por quê? Porque alguém aqui passa por um momento, aí passa por outro, e quando você vê, caramba, dei mole, desequilibrei, falei, você mesmo está vendo que não está preparado. Aí pede a Deus uma nova chance, Ele te dá. Aí vem outra e você faz a mesma coisa. Chega uma hora que você vai tomar consciência. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que parar. Eu não aguento mais ser assim. E é assim que a gente vai vencer. Deus não criou seres humanos perfeitos. Deus criou seres humanos imperfeitos para chegar à perfeição um dia. O irmão de José Rubem está desesperado. Está arrependido. Porque ele não sabe o que aconteceu. Ele acha que seu irmão mais novo morreu. Ele acha que a culpa agora é dele. Ele rasga as vestes e começa a chorar. E a Bíblia diz que então os irmãos de José mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Mais uma vez a túnica. Mancharam a túnica. A túnica parece que foi o pivô de tudo, né? Mas não foi. A túnica foi Deus dizendo para José que queria tirar ele de lá. Meu Deus. Tem gente que não está pegando. Você pegou? Uma disputa muito grande por algo que você tem, né? Por alguém que é seu, né? Mas não adianta, o que é seu, ninguém toma. Mas pastor, a túnica está na mão dos irmãos, mas pertencia a José. O nome dele não ia sair dali. E a unção da túnica não estaria nas pessoas que roubaram ela, mas sim José, que vai para o Egito com a bênção do pai, que deu a túnica para ele, de manga longa, comprida. Rubem está chorando. E eles vão chegar e vão dizer. Depois levaram a túnica ao pai e disseram, achamos isso aí. Achamos isso aí. Ovelha, meu Deus do céu, olha a inveja dos irmãos. Pai Jacó, achamos isso aí. Eles não falam, achamos a túnica que o Senhor deu a José. Achamos isso aí, como se fosse qualquer coisa, mas que eles estavam de olho grande, inveja. Invejoso, ele cobiça o que é dos outros, porque ele não tem capacidade de conquistar o que os outros conquistaram. Então ele vai falar, achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Ou seja, não eram irmãos dele? Por que ele não falou, será que é a túnica do nosso irmão? É claro, ovelha, que os irmãos não gostam de José. Ou Jacó finge que não vê, ou é muito velho e não percebe, ou ignora e tenta resolver isso de uma forma que que não é explícito na Bíblia. Mas que é claro que os irmãos não gostam de José, é óbvio. Não entendi não, pastor, vou traduzir. Deus vai mostrar às claras quem gosta e quem não gosta de você. Ele calaça. Deus vai mostrar às claras quem gosta e quem não gosta de você. Eu vi alguém coçando aqui o bigode, coçando aqui o rosto, aqui, nessa área aqui da barba. Filho, você mesmo, prepara, porque Deus ainda vai te usar mais do que Ele tem te usado. Deus vai colocar você em lugares que você não quis, mas vai ser para honrar você. Deus vai colocar uma irmã aqui em lugar alto. Essa moça que está do seu lado, Deus quer usar também. Eu sei que nessa live tem aqui autoridades levantadas por Deus, com unção ministerial. Eu sei que nessa live tem pessoas simples, mas que foi escolhido a dedo por Deus. Você não pode afrouxar nesse momento, você tem que ser mais pulso firme naquilo que Deus está requerendo de você. Você tem que ser mais firme, sim. Porque frouxo não vai chegar lá. Covarde não chega lá. E você não é. Frouxo nem covarde. Eu vejo um guerreiro dentro de você, uma guerreira. Um leão aí dentro. Uma leoa. Que quando brada, estremece o inferno. E você precisa abrir essa boca quando Deus falar. Não se omita, nem desista. Está para chegar até você uma bênção tão grande. E você tem o poder de influenciar, sim, pessoas para o bem. Jacó está chorando quando recebe a notícia triste da perda do filho. Mas José não tinha morrido. José tinha sumido. Assim como Isaac sumiu dentro do poço. Porque o fundo do poço também tem esse poder de fazer a gente desaparecer por um tempo. E a melhor coisa, ovelha, é sair de cena por um momento. É desaparecer por um momento. Como você fez, né?
mas volta com força, porque está na hora. Você já está mais que preparada, mais que preparado, tá, rapaz? Deus quer usar você, sim. Mais ainda. Ele te deu esse dom. Ele te deu essa inteligência. E deu a você sabedoria. Porque quando você se esforçou para estudar, Ele deu inteligência para você. Não pensa que é tua, que não é. Ele te deu. E Ele vem te honrando já faz tempo e vai te honrar mais. Porque Ele sabe que o seu coração é bom para honrar pessoas que precisam. Achamos isso aí, papai. Isso aí é a túnica do meu filho José. Achamos isso aí. Será que é a túnica dele mesmo? Do seu filho? Por que não diz? Será que é a túnica do meu irmão José? Tem pessoas, ovelha, tem pessoas que não conseguem sustentar a farsa por muito tempo. E a máscara cai. E eu vejo máscara caindo para assuntos serem esclarecidos. E muitos assuntos serão esclarecidos. E Deus chama você para essa campanha do rebote, sabe por quê? Ele quer multiplicar você, quer multiplicar suas bênçãos, quer multiplicar sua alegria. Sua saúde Ele quer multiplicar o amor nessa família. É a campanha do 100 vezes mais. Não foi essa a bênção que Jacó recebeu na terra que não era dele, na terra do rei Abimeleque, o filisteu perturbadão? Pois é. Lembre-se, Abimeleque, o chefe mor, o rei daquela terra, Gerar expulsa Isaac. Mas depois que ele prospera e cresce, Deus multiplica 100 vezes mais o que ele planta. Então, se você quer receber a semente, planta. Você quer receber o 100 vezes mais, faz o voto, planta. Porque a lei da semeadura é essa. Como que vai chegar se não plantou? Isaac está recebendo. Então agora Abimeleque tem medo, corre atrás dele. Ovelha, vai chegar o tempo que José vai ser honrado. Ele vai ter 100 vezes mais, eu acredito que muito mais do que 100 vezes mais. Porque ele chega ao ponto máximo que o alguém poderia chegar. Só que esse alguém é ele, e ele é hebreu. Procura na história qual hebreu, naquele tempo, que assumiu o segundo lugar mais alto do Egito. Foi José, não teve outro. Até esse episódio, não. Deus faz assim mesmo. Pega quem não é para fazer ser. Pega os que não são e tornam a serem homens e mulheres instrumentos de Deus para abençoar pessoas, lugares e nações. A unção está muito forte, ovelha. Deixa o like nesse vídeo. Aqui, ó. Vem aqui. Olha só. Deixa o like, se inscreva no canal. Vai fazer bem para você. Faz bem para mim. Esse canal é de Deus, ovelha, para a nossa vida. Clica no sininho, ó. E ative todas as notificações. Sininho da atividade. Compartilha. Copia esse link, compartilha essa live. Manda para 7 amigas tuas. De repente a amiga lá está lá no grupo lá do Zap das tias lá. Das varoas do fogo, fazendo a unha. Aí de repente vê um vídeo. Aí começa a marchar no poder, vai. Você está abençoando uma vida. Eu estou falando sério. Ovelha, Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Aqui o coração dele racha, chora, porque ele pensa: meu filho amado morreu. E ele vai pensar: morreu porque saiu para ajudar os seus irmãos. Morreu talvez para salvar os irmãos, porque passaram-se muitos dias e eles não retornavam para casa, passaram-se muito tempo e eles não chegavam em casa. Jesus morreu por mim e por você. E por isso nós estamos aqui. Senão nada disso teria acontecido. José agora está longe do pai. E o pai sente um sentimento terrível. Que talvez seja um remorso ou um arrependimento. Talvez um sentimento inexplicável. Porque ele deveria ter pensado: eu não poderia ter mandado meu filho sozinho para lá. E por que José não foi antes? Uma tese vai dizer que ele era muito novo. Então o pai desejava protegê-lo. Mas quando passaram-se algum tempo e os filhos não voltavam,
Preocupado com os outros filhos, Jacó mandou ele. De pronto, de pronto José atendeu. Nem questionou, papai, é para ir para o deserto buscar eles? Foi, chegou em Dotã. Chegou no deserto, tá aqui eles. Aí não tá lá em Dotã. Então ele foi para o outro lado. Para buscar a informação dos irmãos e trazê-los bem para casa. Só que os irmãos armam para ele. Quando os irmãos avistam José, um cutuca o outro, lá vem o sonhador. E qual é o problema de sonhar? Qual é o problema de sonhar? Sabe por que eles falaram isso? Porque eles são frustrados e não sonham. O problema não foi José sonhar, o problema foi José contar sonho, porque sonho não se conta, sonho se trabalha para realizar. Então, se você não aprendeu, aprenda isso agora, sonho não se conta. Pastor, mas eu só falei com meu irmão. Eu sei, José falou com o irmão dele. Entendeu agora? Quanto menos pessoas souber, melhor. Está na hora de você aprender que a vitória chega mais rápida quando a nossa boca está fechada. Está na hora de você entender de vez que tudo vai mudar e melhorar quando a gente trabalhar em silêncio. Essa unção que desce forte, meu filho, é para abençoar você. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas vestes, as suas roupas, e vestiu roupa de luto. José não vai voltar para casa, pensa o pai. E ele está enlutado, está de luto. E a Bíblia diz que durante muito tempo, não foi pouco tempo, durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Mas uma hora ele teria que superar o luto. Ovelha, quem disse que toda história triste termina triste? Quem disse que o que começa errado tem que terminar errado? Deus pode mudar a qualquer momento. E para Deus mudar, não depende dele, depende de mim e de você. Porque se José fosse rebelde lá onde ele estivesse, ele iria morrer antes do tempo. Iriam ripá-lo. Lá ele vai ter que ser mais manso, mais humilde e mais produtivo. Não entendeu, não? Vou traduzir para você. Deus está mandando você ser mais manso, mais calmo e mais produtivo do que tem sido. Mente vazia, o inimigo trabalha e faz a oficina dele. Terreno vazio tem sujeira, entulhos, e logo vem o cheiro de podre. Está na hora de varrer os pensamentos. Pensa nas coisas lá do alto, aí você substitui esses desejos errados. Pastor, mas é difícil. Tudo nessa vida é difícil. Tudo. Até a salvação é difícil. Salvação é um desafio, vida. E eu olho nos seus olhos aqui para te dizer, esse vídeo não chegou à toa, não. Essa campanha não chegou à toa para você. A oportunidade foi lançada. Agora, quem agarra a oportunidade é você ou não. Eu já agarrei. Você está nessa campanha do 100 por 1? Pastor, mas o pai dele sofreu por muito tempo? Por muito tempo. Ficou de luto. E todos os seus filhos, a Bíblia diz no versículo 35 de Gênesis 37, todos os seus filhos tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. Porque parece, filho, que aqui José vai tratar os filhos como eles merecem. José não, Jacó vai tratar os filhos como ele merece. Porque ele entende que tem algo estranho, mas a Bíblia não é clara nisso. Mas ele é um homem inteligente. Ele não quer ser consolado. Ele vai dizer, vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. A vida daquele ancião acabou ali. Tudo isso por causa da inveja de irmãos de sangue. Será que você entendeu? Que essa inveja foi gerada porque ele abriu a boca para contar algo que era segredo entre ele e Deus? O fato da gente se calar e se manter em silêncio evita muito problema, muita dor, muito desgaste, muito sofrimento.
Deus vai mudar tudo isso. Mas primeiro ele precisa treinar José. E não tinha como treinar José no meio daqueles irmãos invejosos. Para Deus tudo é possível. Mas, aproveitando que ele falou demais, vamos treiná-lo no lugar onde eu quero honrá-lo. Deus está treinando você no lugar que ele quer te honrar. É por isso dessa perseguição. Alabande calaço, ricalai. Ó, Deus está treinando você nesse lugar de perseguição. Deus está treinando você no meio dessas pessoas. Que às vezes parece até avarenta, né? Difícil de lidar, né? Que não chegam junto, que não somam, né? Deus está treinando você. Assim foi com José. Às vezes Deus leva a gente para um lugar diferente, para nos preparar para o lugar da honra. Você crê nessa palavra profética? Você recebe essa unção? Você crê em seu coração? Ora com o seu pastor agora. Eu já vou encerrar a live. Ora comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra tão poderosa que veio do seu coração. Obrigado pelas revelações, profecias, visões. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem profética que alcançou, sim, o nosso corpo, o nosso ser e nos abençoou, nos mudando. Obrigado por cada vida que está aqui conosco nesse momento. Receba a minha gratidão e eu te peço, abençoe esse irmão e essa irmã. Abençoe esse casal, abençoe essa relação, abençoe, meu Pai, essa ovelha amada e querida. No nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha com uma unção que venha acalmar, aquietar e tranquilizar. Tira do pensamento dela tudo que vem trazendo medo, dor, preocupação, ansiedade. Arranca de vez esse mal, pela raiz arranca. Tira do coração dele tudo aquilo que faz ele achar que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não é o momento. Arranca, meu Senhor, tudo que não pertence a Ti. No nome de Jesus, Pai. Assim como Isaac prosperou no fundo do poço, oh, mensagem forte demais. Assim como o fundo do poço deu start na vida de José para ele se tornar governador do Egito, porque o fundo do poço startou a bênção de ambos, Isaac e de José. Assim esse fundo de poço vai startar a tua vida e vai te projetar para o lugar onde Deus quer te honrar. Alabande calaçai. Andala yasu, enefai, eneiasui. Ó, e Deus fala para mim assim, está chegando o tempo onde todos vão ver a minha glória sobre você, nesse lugar, de uma forma que eu vou tocar e que eu vou abençoar a vida daqueles que lá estão. Deus preparou um cenário para levar você para lá você fazer a diferença. Eu te abençoo e profetizo 100 vezes mais bênçãos na sua vida, na sua casa e na sua família. Assim oramos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus. Beba da água consagrada junto com o seu pastor com fé. Beba. Eita glória! Vou entregar a última revelação dele, vou encerrar a live. Assim está escrito em Provérbios 16, 3. Escreva aqui nos comentários, Provérbios 16, 3. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. Ovelha, quando você tem uma obra, e às vezes é uma obra de arte, é porque você investiu dinheiro, tempo, suor, esforço, sabedoria e inteligência para construir essa obra, para fazer ela existir. E quando Deus está falando para mim e para você assim, entrega a sua obra, o seu voto, a sua oferta, algo de valor, e os teus desígnios serão estabelecidos, Ele está dizendo para nós, vou fazer sonhos se realizarem. E para tua surpresa, terão sonhos do teu coração que não vão se realizar. Sabe por quê? Porque vão ter sonhos do coração de Deus melhores que esse se realizando. E quando chega o melhor de Deus, você entende porque Ele não deu aquilo que você julgava ser bom e Ele falou, eu tenho o melhor para te dar.
E a campanha do Rehobote, do 100 vezes mais, multiplica por 100, como está em Gênesis 26. Multiplica por 100 quem planta, quem semeia, quem faz um voto de amor, com alegria, de livre e espontânea vontade e com fé. Pastor, eu quero fazer esse voto do 100 por 1. Qual o valor da oferta sugerida? O valor do voto sugerido é de R$100. Eu sei que para alguns é um sacrifício, sim, mas na vida, às vezes a gente tem que fazer um sacrifício, às vezes não. Mas se não deu certo do seu jeito, eu tenho certeza absoluta que do jeito de Deus vai dar. Absoluta certeza. E eu tenho certeza que no momento que você decidir a plantar essa oferta do 100 por 1, esse voto do 100 por 1, vai começar a vir as bênçãos 100 vezes mais. Foi com Isaac, ovelha. Foi com José, ovelha. Vai ser comigo, com você. Pastor, como que eu faço para fazer esse voto? Essa oferta sugerida de R$100. Você vai fazer o seguinte. Para quem assiste no Facebook, está aqui em cima os dados bancários da Luz para as Nações. Para quem assiste pelo YouTube, na descrição do vídeo tem todos os dados da Luz para as Nações. Você pode fazer pelo Pix CNPJ ou pelo Pix celular. Os dois são da nossa igreja Luz para as Nações. Confere se vai aparecer lá Luz para as Nações. Pastor, eu não tenho Pix. Como que eu faço? Eu peço que preferencialmente seja pelo Pix, porque é mais fácil de eu pegar teu nome. Agiliza muito. Mas se não der, não tem problema. Eu pego no extrato ou pego no seu comprovante que você enviar para o meu WhatsApp. Você pode fazer, se não tiver o Pix, pela Caixa Econômica Federal ou pela Lotérica, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou Banco Itaú. De posse do comprovante, você envia para o meu WhatsApp, que está fixado nesse link aqui em azul, e também na descrição do vídeo. Você envia com o seu nome completo e o nome de uma segunda pessoa que você sente de colocar aqui na campanha. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser a filha. Pastor, eu quero fazer um voto por um filho meu além do meu. Posso? Sim, eu já ensinei sobre isso. Quando a gente faz um voto por alguém que a gente quer ver mudança, mas não quer se desgastar, porque do nosso jeito, ovelha, não vai dar certo em algumas ocasiões, não dá. É pela fé. E pode ter certeza que vai dar. Você fazendo por essa pessoa, Deus vai honrar. Eu já ensinei sobre isso aqui. Você enviando o comprovante, os dois nomes, eu vou colocar no papel e vou colocar no azeite consagrado aqui. Tá? Pastor, eu quero devolver um santo dízimo aqui na Luz para as Nações, na nossa igreja. Como que eu faço? Eu mesmo os dados bancários, CNPJ, Pix ou celular, ou uma das contas correntes. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco ou Itaú. Só que o santo dízimo eu coloco aqui na Arca da Aliança. Amém? Glória a Deus. Deus está falando para mim assim. Você não veio nessa live à toa. Tem algo no seu coração que Deus está falando. Pode entrar nessa campanha. Porque Ele vai te honrar. Está chegando a hora de você receber 100 vezes mais amor de quem você tanto quer, na sua casa, na sua família, mais amor do marido, do filho, da filha, da esposa. 100 vezes mais eu profetizo. Receber 100 vezes mais bênçãos financeiras, mas para isso tem que plantar. Pastor, não quero plantar, posso participar da campanha? Claro que pode. Já falei. Plantando ou não, você pode participar da campanha. Qual a diferença, pastor? O que você planta, você tem direito a colher. A única diferença é essa. Amém? Pastor, esse voto vai abençoar minha saúde? Sim, eu creio. 100 vezes mais saúde. Nós estamos na campanha do 100 vezes mais, do 100 por 1, do Rehobote de Deus. 100 vezes mais fé. Porque em alguns momentos, velho, como somos atacados, afrontados, temos que usar a fé para controlar, para segurar, para decidir rápido. Amém? Eu vou para o WhatsApp agora pegar os nomes para colocar aqui no azeite consagrado e os dizimistas na Arca da Aliança. Se você não assistiu essa live do início, volta, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. Pastor, eu não consigo fazer o voto hoje. Eu posso fazer no final da semana, no finalzinho do mês? Pode. Você manda os dois nomes e escreve o dia que você vai fazer o voto, que eu vou escrever os dois nomes e o dia que você vai fazer o voto. No papel eu vou escrever e vou colocar aqui dentro do azeite consagrado. Amém? Glória a Deus. É importante você fazer logo, para você entrar logo nessa oração, que esses nomes aqui eu estou orando na madrugada, ovelha. Desde o início do ano. Eu estou orando na madrugada, eu não parei até agora, tá? Desde o início do ano. É um propósito meu particular com Deus, tá? Meu particular com Deus.
E eu oro também pelos dizimistas da nossa igreja, nas madrugadas, como uma forma de gratidão, de você honrar a Deus em nosso ministério. Amém? De vez em quando você recebe um áudio meu no WhatsApp, um áudio de oração. É só silenciar para não ser acordado na madrugada. E quando você acordar pela manhã, você ouve. Amém? Volta à live, assista do início para receber a bênção completa dessa manhã. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clica no sino, ative todas as notificações. Copie o link e manda lá no Zap. Nos stories do Zap, nos stories do Face e do Insta. Isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Envia para 7 contatos. 7 é o número da perfeição. Vai até você 100 bênçãos, 100 vezes mais bênçãos, em nome de Jesus. Escreva lá, voto do 100 vezes mais, quando você enviar. Voto para receber 100 vezes mais. Voto do 100 por 1. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Assista. Eu recomendo que você assista cada live aqui no canal. Eu recomendo, é uma recomendação. Pelo menos 2 vezes, se você puder. Deus abençoe.